Jesus é nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é nosso rei. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu te exalto, meu Deus, nesta manhã. Esse domingo do Senhor. Obrigado por esses jovens, meu Deus. Obrigado por esses adolescentes, meu Pai, que têm honrado o nosso congresso feminino. Ah, Deus, Tu és tremendo. Tu sabes, Senhor, que ninguém faz nada sozinho. E nós precisamos da força jovem. Eles são o futuro do amanhã. Abençoa-os em nome de Jesus. E capacita, Senhor, a cada uma de nós, para que estejamos com os olhos abertos, para que estejamos com os ouvidos abertos, para que estejamos com os joelhos dobrados, para intercedermos por esta futura geração, debaixo da graça do Senhor. Eu te louvo, Jesus, e abençoa, meu Pai, abençoa esse congresso, abençoa, meu Deus, todos nós, em nome de Jesus, nesse domingo do Senhor. Hoje é o teu dia e nós o consagramos a Ti. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Aceita nosso louvor, aceita nossa gratidão. Ah, Deus, tira todo o cansaço da noite. Meu Deus, às vezes acomodações não muito boas, como queríamos, Deus, mas é recompensador. Conforto nós temos no nosso lar, meu Deus. Nós viemos aqui, Senhor, não foi para ter conforto. Nós viemos para Te adorar. É tempo de Te buscar. É tempo de Te buscar. É chegada a hora, meu Deus. Oh, Senhor, contamina o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Contamina o Teu povo com a Tua palavra. Contamina o Teu povo, Senhor, com a Tua essência. Porque Tu és Espírito e verdade. Manifesta, Jesus, o Teu poder no nosso meio. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela noite, pelo café da manhã. Agora nós queremos o Teu café espiritual. Nós queremos Te louvar, Te adorar na beleza da Tua majestade. Santo é o Teu nome. Vem, Senhor, e aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração. Tudo que for feito neste lugar é para a honra e glória do Teu louvor. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda tristeza, toda amargura, cansaço, desconforto, desentendimento, vai embora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E eu libero a Tua paz e a Tua bênção sobre todos nós, servos e servas de Deus Altíssimo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que viemos nos congregar neste lugar para fazermos uma festa, a festa de Cristo Jesus. Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome. Nós queremos ser Teus servos, queremos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem dormiu muito bem, diga amém. Amém. Quem o café foi maravilhoso, diga amém. Amém. Neemias 1, e eu vou ler apenas um versículo para meditarmos. Aleluia! Deus nos ajuntou aqui, escolheu esse lugar para aqui fazer uma tenda por uns dias, mas que esses dias, esses minutos sejam aproveitados. Deus nos ajuntou aqui, nos trouxe para esse lugar. Nada acontece sem a permissão de Deus. Havia no coração de Deus esse plano e esse projeto para nos ajuntarmos aqui. Neemias 1,
9, 10 e 11 para meditarmos. O próprio Espírito de Deus vai falar ao teu coração, porque esse trecho tremendo da palavra, desse servo tremendo, desse líder tremendo que foi Neemias. E sei que aqui no nosso meio, nesse ajuntamento, Deus tem várias mulheres, homens, jovens e adolescentes já sendo chamados e preparados, não pelos homens, mas por Deus, para serem Neemias. Amém? 9, parte B. Eu os ajuntarei, 9, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Você, amado jovem, nós, senhoras, homem, só temos uma coisa a fazer: vivermos na dependência de Deus. Quando assim entendermos que só há um Deus, um só Senhor, e que eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, estivesse mais atento ainda, porque ele sabia que dele ele não tinha nada, mas na dependência de Deus, ele era mais do que vencedor. Amém? Que Deus possa abrir os nossos olhos, e que os olhos de Deus, que nunca se fecham, estejam aberto, nos olhando agora e sondando o nosso coração, curando feridas, restaurando vidas. Você não vai voltar como você veio. Deus vai curar esse lugar. Essa manhã vai ser uma manhã de libertação, de restauração. O servo de Deus não tem, não pode e precisa se libertar dessa angústia desse século, das crises desse século. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque a palavra me garante, a palavra me respalda que o Senhor é Senhor e que a misericórdia dele é a causa de eu não ser consumida. Amém? Você vai ser curada nesta manhã. Muitas de nós viemos com crises, com luta, dificuldade. Esse é o mundo. Mas é tempo de buscar a Deus em oração. Em oração, mesmo que não abramos a boca, o Senhor te sonda e me sonda, e Ele sabe o que vai dentro do meu coração e do seu coração. Louvemos ao Senhor com o grupo de louvor da Igreja Batista de Iacanga, esse grupo tão ungido, tão abençoado, que eu já tive a oportunidade de ouvir, o grupo que arranjou esse nosso hino que nós vamos cantar de novo, porque eles colocam unção para a igreja ficar alerta, de olhos abertos. Deus tem os olhos abertos, mas nós precisamos urgentemente tirarmos a venda dos nossos olhos, para podermos ver as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Louvemos ao Senhor com harpa, saltério, coração, palmas. Louve com tudo que você tem nesta manhã. E não perca um minuto. Não se distraia, porque Deus habita no meio do louvor. No louvor Deus cura. No louvor Deus liberta. No louvor Deus restaura vidas. Porque Deus habita no meio dos louvores. Louvemos ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja enchendo todos os nossos corações. Diga para o seu irmão assim: olha, eu não sei para que você veio, mas eu vim para louvar a Deus. De novo, diga para o outro agora: eu não sei para que você veio,
mas eu vim para louvar a Deus. Levante a sua mão bem alta agora, as duas mãos, e aplauda o Senhor lá em cima, lá em cima. Se você sentir esse lugar tremer ao poder do Senhor, aqui está. Jesus está aqui, o Senhor está aqui. O seu poder vai cair sobre as nossas vidas. Aleluias, 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 aleluias. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. A salvação, a proclamação, a palavra santa do Salvador. Vamos baixar! Sim, baixar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, baixar avante, unidos times sempre vamos lá. Glória, glória, eis que canta a multidão. Coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, perdoar louvores altos alcançar. Queremos luz, é o grito das nações para os que vêm atravessando imenso mar. E já, levanta as novas com amor, sem esquecer também a vida de semear. Sim, baixar a seguindo a divina bandeira, sim, baixar avante, unidos times sempre no avançar. Glória, glória, esse canta a multidão, sagrado em todo o nosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos alcançar. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a dor dos fatos em Cristo conhecer. A tua mão estende com paciência, pra você ter respostas de converter. Sim, baixar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, baixar avante, unidos times sempre vamos lá. Glória, glória, eis que canta a multidão, sagrado em todo o nosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos alcançar. Igreja, leva o dia prometido, enquanto aclamando o Salvador será. Por toda parte, vem amar o Rei, libera toda uma nova terá. Sim, baixar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, baixar avante, unidos times sempre no avançar. Sagrado em todo o nosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos Glórias ao Pai, ao Filho. Diga assim, ô glória! Só as mulheres. Mais Cada um de nós, unindo mãos e corações, é graça do Senhor que nos uniu a expressarmos agora o seu amor, como e quão suave é.
Aleluias. Glória a Deus. Como é que tá o povo aí do fundão? Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E o pessoal aqui na minha esquerda? À minha direita? Aleluias. Oh, glória a Jesus. Vem, Gaúcho, vai lá. De celebrar o nome do Senhor, porque fez grandes coisas entre nós. A fim de celebrar o nome do Senhor, porque fez maravilhas entre nós. A fim de celebrar. Aleluia, Senhor. Amado é o Senhor Jesus. Sua toda especial. Eu convidei, você convidou, a irmã Marinês convidou, e ele está aqui, o nosso convidado de honra, o Senhor Jesus. Aplaude o Rei Jesus! Toda honra, toda glória, te rendemos ao Rei.
Eu vim aqui o ano passado com a irmã Heloísa, a irmã Maria Helena, a irmã Maria, a irmã Carmen. E as portas desse lugar foram abertas para a honra e glória do Senhor Jesus. Naquele dia acontecia aqui um encontro de professores de todo o Vale do Paraíba e o auditório estava cheio, muito bem enfeitado e aqui era muito lindo. Só que aquele encontro era um encontro do mundo, de cultura, muito importante, mas era do mundo. E ontem, quando eu falei na vida do Major Humberto, eu creio que muitos não entenderam o que estava no meu coração e o que está no coração dessa diretoria. Nós viemos aqui, encontramos ali fora vários estandes, tinha um coffee break que ia ser servido para aqueles participantes. Eu ainda roubei uma bolachinha, pedi se eu podia beber uma água, deixaram eu beber. Eu passei por tudo aqui, era muito lindo. Meu coração se encheu de alegria. Eu cheguei em casa, botei o rosto no chão e agradeci a Deus. E daquele dia nós já começamos a louvar por esse lugar. Só que, muito recentemente, coisa assim de, creio que um mês, aconteceram umas coisas que eu falei ontem e creio que muitos não entenderam, porque vocês olham a aparência, olham tudo aqui, tudo assim, mas não sabem por trás dos bastidores o que acontece e o que Deus sabe que acontece. Mas eu louvo a Deus mesmo, de todo o meu coração. Eu sou uma mulher que tem vivido por fé, tenho sido movida por fé, eu louvo a Deus por esse privilégio. O ano passado, quando eu estava lá em Bitinga, isso é um outro momento, no 7º Confeban, Deus também provou a minha fé de uma forma que aqui, o que vocês vão ouvir, eu vou depois explicar o porquê também nós mudamos alguma coisa e vou consultá-los se os jovenzinhos, os adolescentes querem ouvir isso tremendo e depois estarem livres para o lazer. Vocês vão ser consultados se querem ou não permanecer aqui, mas o nosso convidado hoje também é algo muito tremendo. Ele foi visitado já desde jovenzinho. Eu ainda pude passar minha infância, minha adolescência bem tranquila, para que depois o Senhor pudesse e começasse realmente a me lixar. Mas voltando a esse lugar, ao que eu estava dizendo, há um mês mais ou menos, o pastor Claudeli me telefonou que eu voltasse aqui, porque nós estávamos com problemas, com dificuldades, depois de tudo já organizado na parte técnica daquilo que Deus nos agracia para que montemos um congresso. Ele havia recebido cartas, ofícios de que esse lugar não teria condições nenhuma de funcionar, porque o teto estava desabando. As chuvas eram muito fortes, mexeu com toda a parte elétrica, vocês podem ver que não tem refrigeração. Naquele dia a refrigeração aqui era maravilhosa, tudo funcionava. Mas o diabo, sabendo que aí o povo de Deus ia se ajuntar, ele começou a trabalhar. Mas não há quem possa com o poder de Deus. Não há agindo Deus, quando Deus está na frente. Venha o que vier, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. E nós viemos aqui, a engenheira nos mostrou, e a água inundava esse lugar. Essa frente era uma lama que fedia, era bolor para todos os lados. E eu olhei para esse auditório transformado e disse: Deus, não faça isso conosco. Eu não aceito retaliação. Eu sou serva de Deus Altíssimo. Os teus filhos deste lugar também são teus servos. Eu não aceito. Nos assentamos aqui onde estão essas flores, numa sujeira só. Eu tirei o sapato para que não molhasse na lama. E o pastor sentou de frente e eu comecei a orar e a clamar e a repreender. Quando aparece o pastor, o Major Humberto, quando ele entra no cenário da história. Major Humberto não é daqui dessa base. Ele foi transferido para um outro local. Mas Deus mudou a transferência. Deus mexeu nos papéis e o trouxe de paraquedas para este lugar. Ele pensa
que ele veio porque tinha que vir, porque lá naquela base não deu certo e por um momento ele ficaria aqui. Mas ele veio porque ele é cristão e ele procurou uma igreja cristã, tudo naquele espaço, tudo naqueles dias. E através dele todas as portas foram abertas. E a engenheira não só providenciou de emergência, e quem trabalha em Estado, como eu trabalhei, quem conhece a burocracia de Estado, de Exército, de tantas coisas, sabe que verba é muito difícil de ser liberada. A verba vem, se gasta a verba, tem que se esperar anos, meses, para que seja reposta. Mas ela liberou e colocou o salão em condições. E não importa que com calor, sem ar, nós adaptamos alguns ventiladores, talvez a irmã consiga mais alguns para colocar na parte de trás, para evitarmos o calor, mas nós precisamos do calor do Espírito Santo de Deus. Deus é Senhor! Quando Ele quer algo na nossa vida, Ele move céus e terras, mas as coisas... Meditação que Deus já colocou no coração dele nesta manhã para trazer aos nossos corações. Graças a Deus, amém? Nós queremos parabenizar a presidente da UFPN de São Paulo, com a Igreja Batista do Povo de São José dos Campos e todos os congressistas e as congressistas por este evento bonito. Já podemos sentir a presença de Deus nesta manhã gloriosa. Eu gostaria que todos se colocassem de pé. Nós não vamos demorar, nós vamos respeitar o horário que nos foi dado, amém? Quero aproveitar bastante esses 15 minutos, né? Mas nós estamos vendo assim o congresso bem surtido, né? Só tem jovem. De 0 a 99 anos, nós vemos todos como jovens do Senhor. Vemos aí a juventude bem animada. Eu pedi que os irmãos que pudessem nos acompanhar. Nós vamos cantar um corinho com a igreja, né? Porque vimos um avivamento muito grande através da igreja nesta manhã. Todos animados, todos bem, aleluia, alegres para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós gostaríamos que os irmãos nos acompanhassem, por gentileza, amém? Lá maior. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Abre o teu coração, porque Deus nesta manhã vai fazer coisas tremendas. E se você veio nesta manhã, neste congresso, para adorar ao Senhor, para buscar uma bênção, você já está adorando e a tua bênção já está garantida no nome de Jesus, amém, igreja? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhados com meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Os jovens, vem animado lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui, como um cheiro suave pra nos fazer sentir. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando
cheguei aqui. O Senhor já estava bem forte. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo do céu. Eu quero ver, eu quero ver esse fogo do céu. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Cante bem forte. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia. Vamos para Jesus bem forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Venha de pé. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, versículo 29. Atos capítulo 27, versículo 29. Aqueles que acharam podem dizer amém? Quem não achou, diga misericórdia bem forte. Vamos aguardar os nossos irmãos então, amém? Para que todos achem, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pode glorificar ao Senhor porque Ele está no nosso meio. Oh, glória, aleluia. Espírito de Deus que passeia no nosso meio, aleluia. Louvado seja Deus. Atos 27, versículo 29 nos diz: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Nosso Deus e soberano Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra agora. Senhor, continua com esta chama do teu Espírito, ó Pai. Continua, Senhor, sacudindo os alicerces, ó Pai, deste lugar, com o teu poder, ó Pai querido. Jesus, nós agora neutralizamos toda a força do inimigo. Nós agora, Senhor, declaramos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Ó Pai querido, fala, Senhor, conosco nesta manhã, ó Pai, nos demais dias deste congresso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Então levante a mão quem está triste. Não tem ninguém triste, não. Estão todos alegres com Jesus. Triste está o diabo que foi vencido na cruz do Calvário. Mas nós vemos esta palavra gloriosa e podemos ver neste congresso o povo animado, o povo com o coração aberto para adorar a Deus. Porque se vocês estivessem receosos para vir a este congresso, vocês não viriam. E o povo de Deus é um povo alegre, é um povo vitorioso, é um povo de coragem. E nós vemos aqui a palavra do Senhor nos dizendo: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos. Aleluia. Talvez você passou uma semana com muitas dificuldades para chegar até aqui. Talvez você não teve o dinheiro suficiente, mas você se encontrou receoso até o momento. Mas Deus te trouxe com mãos fortes, porque algo vai acontecer na tua vida nestes dias, neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, e a palavra de Deus nos diz que lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Como é difícil nós estarmos em situação de receio, em situações de dúvidas, com enfermidades, com problemas, com provas, com lutas diárias no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar principalmente. Mas quando nós lançamos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. E foi assim o que aconteceu. Lançaram da popa 4 âncoras. Eles estavam receosos devido à tempestade, devido à turbulência. E nos diz a palavra do Senhor que além de eles lançarem 4 âncoras, durante
durante o naufrágio, eles oravam para que rompesse o dia. E nós, nesta manhã, queremos dizer para vocês lançarem também as âncoras, porque este congresso tem sido uma âncora, eu creio que na Convenção Batista Nacional. Aleluia. E essas 4 âncoras que foram lançadas, eles começaram a orar para que rompesse o dia. Era madrugada, era noite, era escuridão, era trevas, era agonia. Talvez tua vida tenha passado por isso. E Deus quer mudar a partir de hoje, a partir de agora. E a primeira âncora que nós devemos lançar, foram lançados 4, é a fé. Nesta manhã, você vai pôr a tua fé em prática. O que você veio buscar, você vai levar. Você vai determinar nesta manhã: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero aquele emprego que tu, ó Pai, podes preparar para mim. Senhor, eu quero sair daqui curado ou curada. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta manhã, você vai determinar: a minha fé é grande. Lance essa primeira âncora hoje. A segunda âncora é a palavra. É a palavra de Deus. É a leitura diária. É você colocar a palavra no teu coração. Assim como o salmista nos diz na palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Louvado seja Deus. É pela palavra que você está aqui nesta manhã. É pela palavra que foi determinado este lugar. Nós sabemos da dificuldade que há, do que as irmãs passam, do preço, dos jejuns, das orações. Mas pela palavra nós estamos aqui, num lugar bonito, num lugar gostoso, longe totalmente das coisas deste mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai lançar esta palavra nesta manhã. Ah, pastor, mas eu não tenho Bíblia. Você hoje vai cortar algumas mordomias e vai adquirir uma Bíblia, se você não tem. E se você esqueceu em casa, você vai: Senhor, não me deixe mais esquecer, mas que eu possa ter a tua palavra no meu coração. A terceira âncora foi uma das âncoras que eles usaram também ali naquele naufrágio: a oração. Uma coisa que eu não esqueço jamais, de um dos livros do pastor Enéas Tonini, que ele sempre deixa muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder; pouca oração, pouco poder. E nesta manhã, Deus quer mandar chuva do céu. Aleluia! Está tendo um chuvão das crianças lá, mas aqui é uma chuva de bênçãos, de poder. E Deus quer que você ore, Deus quer que você clame, Deus quer que você peça nesta manhã. Não importa de que cidade que você é. Deus quer que você peça São José dos Campos para Cristo. Amém? Quem vai pedir São José dos Campos para Cristo, diga amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. Então nós vamos clamar ao Senhor. Mude clamou e disse: Senhor, dai-me a Escócia ou eu morrerei. E ele pediu muitas cidades. E você tem que clamar deste jeito nesta manhã, porque esta âncora, aleluia, repreendeu o naufrágio, a oração. E oraram até que rompesse o dia. Esta é a terceira âncora. Até dá para associar a âncora, né? Que nós estamos bem pertinho das praias aqui. Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião. E podemos associar esta palavra, porque essas cidades litorâneas precisam também do nosso clamor. Abrangendo São José dos Campos, eu creio que o Senhor vai atingir essas cidades. Nós vamos orar nesta manhã, porque eu sei que o Senhor quer que você lance esta âncora, a oração. A quarta e última âncora é a esperança. E ainda na terceira âncora, a oração, nós lembramos aqui agora de Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Quem quer coisa pequena nesta manhã, diga amém. Quem quer coisas pequenas? Eu quero coisas grandes, amém, igreja? Eu quero mais chave de carro, chave de casa, aleluia. Eu quero o melhor, porque o Senhor está dizendo aqui: e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, aleluia. E a quarta e última âncora é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que âncora gloriosa! Se nós não tivéssemos lançado esta âncora na nossa vida, nós não estaríamos aqui, porque estamos esperando a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Digam amém. Amém. Hebreus 6, versículo 18 e 19, nos diz, Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha só, igreja. E lá no Velho Testamento nos diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele fará. Se ele falou, aleluia, ele vai cumprir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, aleluia, a qual temos por âncora da alma, aleluia, louvado seja Deus, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, o meu horário já praticamente está esgotado, mas eu vou contar um testemunho bem rápido aqui, bem breve. Aleluia, louvado seja Deus, para você hoje lançar muitas âncoras na tua vida. Se você não dá o dízimo, você dá o dízimo. Se você não fez a sua inscrição, você fazer. São âncoras que Deus vai te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós lá em Registro pedimos para o Senhor. Olha como Deus faz coisas grandes e firmes, coisas tremendas no meio do seu povo. Nós pedimos um terreno para o Senhor 3 vezes maior do que o qual nós estamos. E começamos a orar, começamos a pedir, começamos a clamar ao Senhor. Irmãos, que Deus tinha dado, eu havia trocado um carro, o meu carro tinha pego um carro 97. Irmãos, e de repente, Deus atendeu o meu pedido. Deu o terreno, 1.200 metros quadrados, com uma igreja pronta já, que era de uma igreja maranata. Chegou às nossas mãos, falei, e agora, Senhor? E o dinheiro? Sem dinheiro. Irmãos, o terreno que o Senhor nos deu foi com 3 carretas de areia, com colunas prontas para um templo 3 vezes maior do que o qual nós temos. Aí, Jesus, o dinheiro, tá? O pedido está confirmado aí. E eu fiz a proposta. Olha, eu tenho o meu carro. Vocês aceitam? Aleluia, aceitamos o carro e vamos pegar as prestações. E eu praticamente, Senhor, eu fico a pé. Fico sem carro zero, sem carro novo, para aplicar este terreno na tua obra. Preste bastante atenção. Nós havíamos entrado num consórcio, a igreja, havíamos entrado num consórcio de uma Kombi, e os irmãos sabem a dificuldade para sair, para ser sorteado atualmente, consórcio nacional. Eu tinha outro consórcio de moto, paguei tudo, ainda demorou 3 meses para sair uma moto. Escuta só, igreja. Como Deus é fiel, como Deus é tremendo, aleluia, nas nossas vidas. E você vai tomar posse hoje, viu? Amém? Irmãos, eu dei o carro, não me preocupei, vou andar a pé. Preciso viajar demais para as reuniões dos pastores e demais trabalhos, mas não tem problema. Passei o carro, peguei as prestações, pegamos a chave e foi uma bênção. Começamos uma campanha de 21 dias de jejum. Corrente de Daniel. Daniel jejuou 3 semanas. Vamos fazer esse jejum até meio-dia, quem puder. Fizemos uma caixa com vários pedidos. Senhor,
apressa o carro. Agora é necessidade. Nós sabemos que é difícil ser sorteado, mas eu creio que tu podes fazer um milagre. Começamos a campanha dia 1º. Dia 3 de setembro, chegou o extrato que a igreja foi contemplada com a Kombi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em agosto, decidimos do carro. Parece até que foi combinado. Olha, eu vou entregar o meu carro e só se vier o outro. Caso contrário, eu não vou fazer negócio. Mas não foi assim. Já estava determinado pelo Senhor. Aleluia. E no 3º dia da campanha, chegou o extrato para escolher a cor, preparar os documentos. Isso porque nós temos um Deus que é vivo e que é poderoso. E quando, pastor, que o senhor começou a receber essas bênçãos? Como uma delas, fomos eleitos a vereador. Sabe, a partir de quando que eu comecei a receber as bênçãos? Parece até brincadeira, viu? E parece até que eu estou puxando sardinha para as irmãs aqui. Era até risada, né? Foi no congresso, tem que falar, né? Se é verdade, não pode esconder, né? Foi, irmãos, no primeiro congresso em Suzano. Nós alugamos um ônibus pela fé, sem termos muito contato com as irmãs, e fomos de pacote fechado. A partir daquele congresso, Deus mudou o louvor da igreja. Não tínhamos louvor na igreja, não tínhamos ministro do louvor. Eu pegava a guitarra de vez em quando lá, e os irmãos nos ajudavam. Deus levantou louvor. Abrimos 4 congregações. E o Senhor abençoou a igreja de uma forma que hoje nós temos irmãs para um suporte do simpósio, que não é brincadeira, para um congresso. Eu sei que Deus está levantando e a igreja está uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, finalizando, o congresso das irmãs revolucionou a cidade de Registro. Revolucionou. Para os irmãos terem uma ideia, fui eleito a vereador. E está um acordo para nós sermos o presidente da Câmara. E agora estamos com candidatos, né, a deputado estadual. Se assim for da vontade de Deus, eu quero que os irmãos estejam orando por nós. Tudo isso partindo das irmãs. Não é demagogia, não. É porque eu vivi a experiência. Este congresso marcou as nossas vidas. E quando se fala no congresso, irmãos, foi uma dificuldade, porque a bênção foi tanta, igreja, que Deus abriu porta para muita gente que não puderam estar aqui. Então, estou trabalhando. Olha só a bênção. Registro é um lugar de muita gente desempregada. E a maioria das pessoas que vinham com a gente, vemos quase 30 pessoas. Mas a maioria não veio porque estavam trabalhando, porque Deus abriu as portas. Amém, igreja? Mas quantos congressos tiver, eu não vou perder nenhum. Porque Deus tem trabalhado, Deus tem sido fiel, Deus tem assinado embaixo, aleluia, deste congresso, porque tem sido do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus toda a honra, como a irmã Ângela escreveu lá. Ao nosso Rei Jesus toda a honra por este 8º Confeban. Amém, Senhor. Mas a minha gratidão, porque se da mesma forma que um congresso abalou uma cidade, cada congresso tem abalado o nosso coração. Realmente eu tenho louvado a Deus. Nós aprendemos umas coisas e esquecemos outras. Mas sempre Deus tem nos ensinado. E eu tenho perguntado a Deus se isso dava fruto. Lá em Suzano, muitos casamentos, as irmãs estão aqui. Tem uma caravana de Suzano. Eu tenho hoje um filho adotivo espiritual que casou lá em Suzano e que morava com a esposa e não queriam saber de nada. Mas naquele congresso Deus falou o coração deles. E eles procuraram o pastor Joel. Uma irmã lá da cidade tem cartório. Eles não tinham nem como pagar as custas. E eles estão casados e até hoje eles são meus filhos, desde aquele congresso. Eu louvo a Deus, é com humildade que eu falo. Ele já tem 2 filhinhos. E os 2 filhinhos debaixo da graça do Senhor. E ele já é obreiro numa igreja.
Quando eu questionava com o Senhor, muitos anos atrás, Deus, tu me chamaste na velhice para ativismo. Onde é que estão os frutos? A cada ano Deus tem mostrado que os frutos vêm. Não para a grandeza do homem. Ele vai mostrar o que ele quiser. Quando ele quiser, talvez nem mostre. Mas que eles existem, eles existem. E a minha oração é de gratidão ao pastor Enéas Tonini, presidente da convenção. E ao pastor Rilves, que não mede esforços para nos ajudar. Secretário da convenção. Às vezes, ele que é o mantenedor, aquele que faz as finanças, ele sem condição alguma, porque as igrejas não têm a liberalidade de serem fiéis ao plano cooperativo, mas ele nunca falta quando precisamos da ajuda. Então eu tenho orado muito pela vida do pastor Rios, para que Deus continue honrando e abençoando. E ele nos manda uma placa muito linda, a Convenção Batista Nacional de São Paulo saúda os congressistas. E eu louvo a Deus porque realmente, com toda a luta, com toda a dificuldade, a convenção tem nos honrado, Deus tem nos honrado, e oxalá outros pastores, assim como o pastor Enoque, pastor Antenor, pastor Jackson e tantos que eu não vou nem citar nome porque eu vou correr o risco de errar. Eu sei que o pastor Getúlio está aí, pastor Francisco, pastor Jeremias, são tantos os pastores, pastor Bento, pastor Tambellini, sempre fiel desde o primeiro. Ah, Deus, a minha oração agora, nesse momento, oh meu Deus, o pastor Matias, com o filho doente, aqui nos prestigiando. Eu essa noite fiquei meditando, Deus, como é que pode o pastor Matias enfrentando essa luta que ele está enfrentando, mas como homem de Deus, ele está aí fiel, atuante, com uma caravana, um ônibus gigante nesse Confeban. É porque os frutos realmente que Deus está dando e vai dar a cada um de nós são muitos preciosos aos olhos de Deus. Que outros pastores e outros arrolados que pertencem a essa Convenção Batista Nacional vistam a camisa não da União Feminina, mas vistam a camisa de Deus, porque Deus se agrada desse trabalho. Que Deus continue nos dando humildade, mas sabedoria e plenitude do Espírito, para fazermos tantos quantos o Senhor assim o desejar. Amém? Amém, Senhor. Eu quero convidar agora ainda nesse Espírito o irmão Gesiel dos Santos, da Igreja Batista Nacional de Diadema. Ele estará louvando a Deus com um hino. E logo em seguida eu já queria... Ah, ele já está ali. Esse mocinho tão bonito, tão carinhoso, um filhinho tão querido. É o nosso convidado especial lá da cidade de Ribeirão Preto. E logo após eu estarei passando a ele. Ele tem todo o tempo disponível até o horário do almoço para ministrar aos nossos corações tudo aquilo que Deus já ministrou no coração dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu saldo a igreja, na gloriosa paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que é uma satisfação imensa poder estar nesta manhã para juntos louvarmos e bendizermos o nome de Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ele é quem é a estrela e é Ele que brilha. Então é Ele que merece. Ele é digno. Eu quero que Deus abençoe todos vocês. Iremos louvar ao Senhor. Gostaria que vocês também cantassem conosco, tá bom? Solta a fitinha aí, irmão, por favor. Glória a Deus. Gostaria que todos os irmãos estivessem orando para que Deus possa estar abençoando ele.
nossos equipamentos. De vez em quando tá dando um probleminha, mas isso é coisa de congresso mesmo. Deus vai estar abençoando. O importante é estarmos louvando a Deus. Que a Bíblia diz no Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com instrumento de cordas e com óculos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. É necessário. Glória a Deus. Nós vamos estar cantando o hino intitulado Soldado Ferido. Quem conhece, por favor, canta conosco. É para amarrar só o capitão sujeiro. A fita pode deixar solta mesmo, viu, irmão? A gente precisa dela. Aqui só tem vez Jesus Cristo, mais ninguém. Ele é o nosso Senhor. É merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Vai orando. Aí, só orando. Vamos lá, vamos lá. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Mais playback, por favor. Amigos que sofrem, sua necessidade atende. Não deixe um soldado ferido morrer. Vem dar o bálsamo e a ferida. Vem dar o bálsamo e a ferida sarará. Protege-nos com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluia! Glória a Deus. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Aleluia por isso, glória a Deus. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Cante comigo, vem dar o bálsamo e a ferida sarará. Vem dar o bálsamo e a
já pedir aos cantores que procurem a irmã Heloísa, ou a irmã Maria Helena, que ela tem algo depois para falar com vocês, aqueles nossos convidados especiais. Nós temos horários. Aqui é uma área militar, e mesmo se não fosse, nós estamos num período de carnaval, mas não somos do carnaval. As irmãs e irmãs que realmente são observadoras querem agradecer à comissão por esses banheiros aqui do local. Elas dizem que em lugar algum, mesmo pagando, elas encontraram um banheiro tão bem cuidado e que há dificuldade de água e que todas as vezes que usam os sanitários, eles estão com águas ali para serem repostas e com sabonete, o toque feminino da irmã Ângela, com sabonete, com toalha, com flores. Então, depois da tempestade, sempre tem as bonanças, amém? Eu queria apelar para as irmãs aí da diretoria que olhassem se tem algum jovem aí fora, porque eu gostaria que os jovens estivessem aqui dentro. É algo muito tremendo que vai acontecer agora. Eu gostaria que agora nós ficássemos em espírito de oração. Eu convido o Charles, passo o microfone a ele. Ele tem toda a liberdade. Ele tem toda a liberdade para falar de onde ele quer, como ele quiser, se movimentar. Ele está na liberdade do Espírito, porque eu já o conheço, já conheço a família dele, já ouvi falar, e o que ele faz já balançou a minha vida. Se balançou a minha, vai balançar a sua. Amém? Adolescentes, jovens, agora prestem muito atenção. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de você estar aqui nesta manhã. Eu convido a igreja a ficar de pé. Cumprimento a todos com a graça e com a paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, por esta porta que se me abriu para poder transmitir a sua poderosa palavra aos queridos irmãos. Amém? Amém. Agradeço também a toda a liderança, a irmã Marinês, a irmã Heloísa, pelo carinho, por ter nos recebido. E eu gostaria de convidar vocês a pegar suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 20. Livro do profeta Jeremias.